Meus irmãos, vamos lá ao texto em si. O texto cujo título Emmanuel chamou de Seara Espírita. A palavra seara, ela tem um significado vinculado ao plantio, à colheita, né? Ao campo de cereais. Então, seara está vinculada a isso, né? Mais uma vez, Emmanuel fazendo essa relação, assim como Jesus, né? Com a natureza, para ficar mais fácil a gente entender, conforme já conversamos anteriormente aí, né? Interessante isso, né? Eu fico pensando assim, o Livro dos Espíritos, se eu não me engano, na terceira parte, né? Na parte que trata das leis morais, Kardec começa o livro falando da diferenciação, né? Porque na época de Kardec era uma época muito complicada, porque a ciência se achava totalmente autossuficiente, ou seja, a ciência, quanto mais longe da religião, melhor, né? Eram sinais dos tempos de onde Kardec viveu, né? Eram características dos tempos, aliás, em que Kardec viveu. Hoje isso é um pouco mais... Existe uma flexibilidade um pouco maior entre o ramo da ciência e o ramo da religiosidade, porque os cientistas estão percebendo que dentro do aspecto religioso do ser humano, essa conexão com a divindade e tal, tem coisas aí que a ciência realmente não consegue entender ainda, e está caminhando, navegando nesse sentido. Mas no tempo de Kardec, né, não era assim, eles tentavam realmente fazer com que a ciência fosse totalmente soberana, né? E tudo que fosse vinculado à espiritualidade, religiosidade, nada disso poderia ser objeto de estudo da ciência. Por isso a coragem de Kardec, um homem de ciência, né? Um homem que frequentava academias de ciência, de se envolver com o espiritismo. Ele foi muito corajoso na época, né? Sofreu preconceitos terríveis, como a gente já viu aí alguns livros, né? Tem até o filme que conta a história dele, que retrata isso com uma certa seriedade. Mas, e aí Kardec, preocupado com isso, ele fez questão de indagar os espíritos. O que são leis divinas? O que são leis naturais? Porque existia essa diferenciação. Leis de Deus é uma coisa, leis da natureza é outra, leis do homem é outra, né? E os Espíritos deixaram bem claro, nessa terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais, de que, na verdade, as leis divinas e as leis naturais é tudo uma coisa só. Ou seja, a mesma lei que rege os fenômenos da natureza, elas estão vinculadas às leis morais. Está tudo sob a vontade do Pai, né? As leis na verdade existe apenas um tipo de lei, que são as leis divinas. E nós podemos colocar aqui dentro, para facilitar o nosso entendimento, a gente coloca assim, né? Que dentro das leis divinas você tem leis morais e leis vinculadas à matéria, né? Os espíritos, né, tem uma determinada questão que eu não lembro qual, eles falam que o sábio, é uma questão do Livro dos Espíritos, não lembro qual é. O sábio estuda as leis da matéria. Já o homem de bem estuda e busca praticar as leis morais, né? Mas tudo são leis divinas. Então, quando eu vejo assim, quando um espírito de escola, como Emmanuel, traz para a gente a reflexão dos ensinamentos de Jesus, pegando o versículo que Jesus falou, que fala da natureza, né? A questão dos frutos, e ele dá um título Seara, ele está chancelando, ele fala, olha, tente entender as leis de Deus por aí, é mais fácil para vocês, quando vocês têm algo que vocês podem comparar. Como a gente conhece um pouco melhor hoje as leis que regem a natureza, nós podemos compreender talvez um pouco melhor as leis que regem a vida, que regem a moralidade, né? Então, Emmanuel nos convocando a esse tipo de reflexão, né? Interessante, seara espírita, é o campo, né? É o campo de trabalho, é o campo de cultivo, é o campo de plantio, é o campo de se espetar a mão, mas também é o campo de se colher, né?
Então é bonito isso, né? Mas vamos ao texto em si. Esse texto nós podemos dividir em algumas partes, né? A primeira parte que eu achei interessante é o primeiro parágrafo aí, em que Emmanuel fala assim, ó, penetrando a seara espírita, rememora o cristianismo redivivo, que se configura nas menores atividades, e não te circunscreva a expectação. Olha que bacana isso aqui, né? Ou seja, quando a gente adentra a seara espírita, quando a gente começa a visualizar e você penetrou, entrou na seara espírita, que é a seara do trabalho, a seara da preocupação com a reforma íntima, a seara do estudo, né? Esse campo que a gente gosta, a gente está sempre buscando, tanto é que nós estamos aqui juntos estudando hoje, você passa a rememorar o cristianismo redivivo, vivo, que se lhe configura nas menores atividades, né? Às vezes a gente quer muito glamour nas atividades espíritas, né? A gente quer, volto a dizer, né, no vídeo anterior, a gente quer focar muito no quadro, né? E esquece a tela principal, né? Então Emmanuel fala assim, olha, e não te circunscreva a expectação, ou seja, não fica apenas circunscrever, não fica apenas em volta admirando, não, né? Adentra, vai mais profundo na seara espírita, né? Começa, você está começando agora, começa devagar, mas penetre cada vez mais. Não se satisfaça apenas em circunscrever o campo da seara espírita. Acho que é isso que Emmanuel quer nos dizer aqui. No segundo parágrafo tem uma coisa que me chamou a atenção. Ele está assim, em semelhantes campos de fé, sem rituais, sem símbolos, sem convenções e sem exigências. Aqui que é difícil, né, gente? Porque, ó, sem ritual é fácil. Sem símbolo é fácil, sem convenção é fácil. Agora, sem exigência, né? Fico pensando como nós somos exigentes nas casas espíritas com os outros. Acho que o dia que nós aplicarmos toda a exigência que nós temos, estou falando de mim, né? Não só nas casas espíritas, mas na vida, né? Na casa da gente, né? O dia que eu conseguir aplicar a exigência que eu tenho com as minhas filhas na minha vida, por exemplo, talvez eu vou dar um passo maior aí, um passo mais largo rumo à minha evolução, né? Então, me chamou a atenção essa questão das exigências aí. Depois, a gente tem uma outra parte que eu chamaria de uma parte maior, né? Que seria o terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo parágrafo. Emmanuel vai dando exemplos diferentes, mas eu acho que o convite dele é sempre o mesmo. Ele está falando, no terceiro ele fala assim, pleitei as mensagens dos entes queridos que te antecederam a viagem ao túmulo. A gente gosta de receber mensagem, né? Desencarnou alguém, você quer logo procurar um centro espírita para poder receber uma mensagem, para saber como é que está. É natural isso até, porque faz parte da saudade, né? Mas a gente tem que entender também, que a gente estuda isso, se essa mensagem não chegou até nós, não chegou da forma que gostaríamos, porque sempre chega, né? Por outros caminhos. É porque não é o momento ainda, talvez não é o nosso merecimento, ou o merecimento daquele ser que desencarnou, ou que não vai ter nenhuma utilidade para a gente no momento. Então a gente tem que ter essa sabedoria de avaliar isso também, né? Então ele fala disso, aí vem embaixo, vem colocando assim, mas também as possibilidades primárias da intimidade doméstica, né? Aqueles que perderam a presença dos seres inesquecíveis, ou seja, Emmanuel falando sempre, nos convidando a olhar para trás. No quarto ele já fala da proteção dos filhos, no quinto ele fala das enfermidades, no sexto ele fala dos negócios materiais. Esse negócio material é até forte, né? É uma fala forte de Emmanuel, olha só. Pedes mentalmente arrimo, ou seja, sustentação à solução de negócios materiais, que te propiciem finanças mais dilatadas. Quantos de nós, né? A gente busca tanto isso, a gente está sempre preocupado com a questão financeira. No entanto, surpreenderás os pés desnudos de irmãos que vieram de longe, à busca de um simples pensamento confortador, né? A gente pede tanta coisa nas nossas orações, né? A gente esquece que o que você está pedindo ali é algo que pode ser algo alcançável para você, mas é inalcançável para muitas pessoas que estão com muito mais dificuldade do que a gente, né? Rogas conselhos em assuntos determinados, né? A gente está sempre pedindo, né? Conselho da espiritualidade, né?
E a gente esquece que essas obras que a gente lê são os grandes conceitos que a gente tem. Todavia reconhecerás frente a frente amigos diversos que nunca tiveram em toda a existência física a bendita oportunidade de um livro às mãos. Né? A gente tem só do Chico quase 500 livros. E a gente fica buscando mais informação da espiritualidade. Tá tudo aí, gente. Tá tudo aí. Mas a gente quer o quê? A gente quer o texto, de preferência com o seu nome, né? Assim, ó, endereçado ao Juliano. E se puder embaixo ter o espírito superior da equipe de Joana de Ângeles, melhor ainda. Agora, ler um texto que não tem o seu nome, mas que com toda certeza foi endereçado a você, porque todo livro que chega à sua mão é um livro endereçado a você, né? Aí a gente não está muito preocupado, não, porque não é direto, né? Não é uma mensagem direta para mim, então eu não quero muito perder tempo ler isso, não. Cansa ler, né? Cansativo ler, né? Hoje ainda tem um recurso ainda da gente poder ouvir, né? Apenas os áudios livros, né? Então, eu vejo que todos esses parágrafos que estão aqui, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo, esse barulho são as minhas cachorrinhas, tá, gente? São as minhas obsessoras, né? Quando eu comprei essas cachorrinhas, vieram duas obsessoras juntas. Chegou alguém aqui em casa, é difícil. Aí a Juliana foi lá, as pararam. Terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo parágrafo, eu acho que é uma grande convocação de Amanda fazer, olha para trás, dá uma olhadinha para trás, dá uma real dimensão do seu problema, na sua situação difícil, que você está achando que é a pior do mundo, porque às vezes a gente está tão envolvido, isso acontece com todos nós. Eu mesmo estou passando uma fase assim atualmente. Isso aqui me fez repensar, né? Você está tão envolvido com o seu problema que você não consegue enxergar mais nada além dele. Você só consegue enxergar o seu problema. E aí, quando você está assim, enxergar soluções, inclusive, é muito difícil. Por isso que o Espiritismo nos ensina que fora da caridade não há salvação. Porque quando você vai de encontro ao problema do outro, porque aí fazer caridade é você lidar com o problema do outro, com a dificuldade do outro. Muitas vezes você consegue perceber que o seu problema é diminuto perto de um problema muito maior do que o seu. Então, Emmanuel, nessa parte, eu entendo dessa forma. Ele está nos convidando, nos convocando a, quando você se vê muito envolvido, né, angustiado demais, vá de encontro à dor do outro. Ao buscar a dor do outro, a gente acaba... não é minimizando a nossa dor, não, gente, porque a gente tem as nossas dores, são problemas difíceis que a vida nos impõe aí. Mas a gente coloca ela no seu devido lugar, né? Eu acho que é por aí que Emmanuel está tentando nos dizer. Lá no antepenúltimo parágrafo está assim, se o plano superior, ou seja, isso aqui, a espiritualidade superior, já te permite pisar na seara espírita, você já consegue adentrar o campo da seara espírita. Já consegue pisar lá. Nós estamos fazendo isso aqui agora, estamos pisando na seara espírita. Aí ele completa, não te limites à prece. A prece é extremamente importante, né? A prece é bênção. Só que a gente não pode se limitar apenas à prece, né? E ele fecha com a frase, né, marcante: o Espiritismo é cristianismo. E cristianismo quer dizer Cristo em nós, para estender o reino de Deus e servir em seu nome. Estou lembrando aqui, sempre que eu vejo essa expressão reino de Deus, eu lembro que no livro Boa Nova, né, Jesus, ao ter contato com um dos doutores da lei em Jerusalém, quando ele estava começando o seu trabalho naqueles primeiros anos ali da sua tarefa mais direta, né? Ele vai em Jerusalém e um doutor da lei o vê e pergunta quem era ele, né? E o que ele estava fazendo ali. Ele fala que eu vim implantar o reino de Deus na terra. E aí o doutor da lei dá uma desdenhada dele, né? Mas o Jesus tinha característica dos nazarenos, né? E das pessoas que viviam mais, né? Roupas muito simples, viviam mais na Galileia. A Galileia era o interior, né? Como se fosse um mineiro daqui que se preferia chegando na capital. Jerusalém é a capital, a Galileia é o interior, né? E aí o doutor
desdém, mas você, né, reino de Deus nas suas mãos. E aí Jesus fala assim, o reino de Deus que eu vim implantar é a obra, a grande obra, é a obra divina no coração dos homens, né? Ele não entendeu muito, lógico, né? E depois Jesus sai dali, de Jerusalém, sai da capital e volta para o interior para convidar Pedro, convidar André, convidar os seus discípulos ali, né? Então, sempre que eu vejo essa expressão reino de Deus, eu lembro disso. Então, meus irmãos, eu acho que o texto Seara Espírita, dando 15 minutos no nosso vídeo aí, ele nos convida a isso, né? Nos convida a perceber que existe um campo de trabalho, mas é preciso adentrar esse campo, não ficar apenas rodeando, não ficar apenas com o recurso da prece, que é muito importante, que nós não podemos nos limitar a isso, né? Para que a gente possa verdadeiramente ir construindo o reino de Deus, né? Que é essa grande obra divina nos nossos corações. Um abraço fraterno a todos, estou com muita saudade de todos. Hoje confesso que bateu uma saudade diferente, uma vontade de chegar em Caiana e ver lá aquele monte de coração amigo que a gente sempre encontrava lá às terças-feiras, já ver o nosso amigo Albênzio, né? Na sua harmonização, ver o Sodazinho do lado direito ali, parece que eu estou visualizando, né? Sodazinho do lado direito, cabecinha branca ali, já nos aguardando, ver a Vera com aquele, já deixando a casa toda organizada para nós, e os companheiros que seguiam chegando, e dar um abraço fraterno, bateu uma saudade, mas essa é a forma que a gente tem de estar um pouquinho mais perto através desses vídeos. Forte abraço a todos e espero o comentário de vocês aí embaixo. Fica com Deus cada um de vocês.